160 bilhões. Um número tão grande que chega a se perder no abstrato. E se eu te disser que bem aqui, no coração da Amazônia, existe um sistema econômico tão complexo e fascinante quanto a própria floresta. Um mecanismo que movimenta bilhões de reais, gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos e modela o destino de uma metrópole inteira. Você já parou pra pensar onde está a verdadeira riqueza de Manaus? A Zona Franca de Manaus nasceu em 1967, no auge do regime militar. Quem a produz e como ela se distribui, camadas por camadas, até chegar em você ou não? A resposta não é óbvia e está escondida nas entranhas do modelo único do mundo. Prepare-se, porque hoje na BISTV iremos revelar o primeiro mecanismo de negócios despertando a pizza econômica do Amazonas, especificamente de Manaus, e mergulhando na pirâmide econômica social de Manaus. A minha história, ela é muito parecida com muitas histórias de muitos empreendedores. Aqueles empreendedores que começaram do zero, são aqueles empreendedores que realmente começaram do nada e alcançaram o sucesso. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu já era empresário. Como 7 anos, minha mãe me deu uma caixa de engraxar sapato. Essa caixa de engraxar sapato eu comecei a trabalhar. Então, a minha primeira empresa foi uma caixa de engraxar sapato. Comecei com 7 anos, não tinha condições e tal. Aí vai lá, outras atividades, trabalhar na roça, boia fria, outras atividades, garçom, chapeiro, padeiro, de caminhão, enfim, uma série de atividades que muitos empreendedores começaram assim e vão prosperando. Então eu fui propagandista representante da Chiesi por mais ou menos 2 anos, começando em Santarém, no Pará. Vim para Manaus e a gente fazia a propaganda da Chiesi e fazia a distribuição. Tinha um pequeno depósito, era apenas um laboratório. Então, observando a necessidade que os donos de farmácias diziam da distribuição local, eu vi ali uma brecha de ter uma distribuidora com um serviço mais ágil. Eu digo, Rogério, vamos para Manaus que tem uma oportunidade de a gente montar. Então a gente não tinha muito dinheiro, mas tinha uma boa ideia. Então juntou uma boa ideia com um pouquinho de dinheiro, começamos com um laboratório. E daí a gente seguiu distribuição por 12 anos, e 12 anos depois da distribuidora, começamos no varejo e nasceu nesse momento a Santo Remédio. Você vai fazer uma venda para um cliente difícil de conquistar, a primeira entrega faça você. Vai fazer a venda, faça a primeira entrega você. E se você for fazer a entrega e a pessoa que te comprou, o dono da empresa, não te observar você chegando com aquela entrega, aquela caixa nas costas, você tropeça e cai na frente dele. Ele precisa ver que você está trabalhando por ele. Hoje, se você não trabalhar dessa forma, com muita determinação, com foco e com conhecimento e graduado, é difícil prosperar. O grande problema é que essa falta de clareza não é só uma curiosidade acadêmica. Ela se traduz em decisões ruins. Empreendedores que não vêm porque não entendem a cadeia do valor. Profissionais que se sentem estagnados porque não compreendem as portas que podem se abrir ou as competências que o mercado realmente valoriza. O objetivo é mostrar todo o diagnóstico dentro do ecossistema empresarial das indústrias para que você possa, de fato, enxergar um insight, uma oportunidade de sempre aprender e se capacitar ainda mais no seu modelo de negócio. Essa informação raramente é apresentada de forma clara, acessível, acima de tudo, útil. E por isso que a BISTV nasceu, para desvendar, simplificar e te dar as ferramentas para que você possa não só entender, mas também agir e prosperar nesse ecossistema complexo, transformando cegueira em visão estratégica. O segmento comercial representa 47% do PIB. Hoje o nosso segmento comercial emprega 70% da mão de obra do Estado. Zona Franca de Manaus é um programa do governo federal que já tem mais de 50 anos. Começou com o comércio. Nós somos originários da Zona Franca Comercial. Você já parou a pensar que Manaus é uma ilha? Uma ilha cercada de asfalto e floresta para todo lado? Uma ilha que movimenta mais de 160 bilhões de reais por ano. A economia de Manaus é como se fosse uma pizza grande dividida por 4 fatias. A fatia da indústria, a fatia do comércio, a fatia do serviço e a fatia dos tributos, que basicamente é o setor público. Para simplificar essa complexidade, vamos usar uma analogia que todo mundo ama, uma pizza. Imagine que a economia de Manaus é uma grande pizza, dividida em 4 grandes fatias, cada uma representando um setor fundamental que movimenta capital e gera prosperidade. Entender essa fatia é o primeiro passo para você se tornar uma especialista na economia local e identificar onde estão as oportunidades de melhoria para a sua situação.
Primeiro, a fatia da indústria, a maior fatia e o coração da Zona Franca. Não é surpresa para ninguém que a indústria seja a maior fatia da nossa pizza. Graças ao modelo único da Zona Franca de Manaus, somos um polo monofatura de escala global, impulsionados por incentivos fiscais estratégicos, como a isenção do IPI, PIS, COFINS e, em alguns casos, impostos de importação para insumos. Isso permite que as empresas gigantes, multinacionais e nacionais produzam aqui com competitividade, gerando produtos de alta tecnologia que vão para o Brasil e para o mundo. Pensem em eletrônicos de ponta, motocicletas, linhas brancas, componentes para veículos. É daqui que sai a maioria da parte das riquezas brutas, os bilhões que movimentam a cidade. E é aqui que está o núcleo, o motor que puxa as outras fatias. Entender a indústria é entender o pulso econômico de Manaus, suas dependências, como logística fluvial e a política fiscal federal, e suas resiliências. Ela não só gera empregos diretos de alta qualidade, mas puxa toda uma cadeia de fornecedores de matéria-prima, serviços especializados e comércio, criando um verdadeiro mecanismo econômico em toda Manaus. Segundo, o comércio, a fatia vital e distributiva da Amazônia. Depois da indústria vem o comércio. É aqui que os produtos da indústria e muitos outros vindos de outras regiões chegam até nós. Desde gigantes de shopping centers a grandes redes varejistas até o mercadinho da esquina e o vibrante setor informal. O comércio é o sangue que circula na economia, escoando produtos e gerando milhares de empregos, muitos deles de entrada. Pense nas grandes atacadistas que abastecem o interior do estado, os pequenos comerciantes que abrem as portas todos os dias e no crescimento do e-commerce que está redefinindo a forma de consumir. Essa fatia é o termo do consumo, da confiança do mercado, claro, da agilidade com que o dinheiro gira na cidade, refletindo diretamente o poder de compra da população. Terceiro, os serviços. Todo esse segmento está voltado para atender a população, além dos serviços que também está acoplado dentro da nossa estrutura de atividade comercial de serviço, que se coloca à disposição. São as escolas, são os hospitais, os institutos de serviço, que têm uma importância grande, são os coletivos, que são setores de serviço. E então temos a fatia do serviço. Essa é a fatia que cresce a cada dia, refletindo a complexidade e a necessidade de uma cidade moderna, de um polo industrial, médicos, advogados, contadores, profissionais de TI, educação, turismo, logística, segurança privada, consultorias especializadas. Tudo isso são serviços que atendem tanto a população quanto as próprias indústrias e o comércio. É a onda de inovação muitas vezes encontrada em seu terreno fértil, como startups e soluções criativas para desafios locais e globais. Essa fatia é um termômetro de qualidade de vida, da infraestrutura, de suporte da cidade e das diversificações econômicas, mostrando a transição para uma economia mais baseada em conhecimentos e especializações. A quarta e última fatia são os impostos. Imposto para inspirar, imposto para expirar, imposto para prender a respiração, para soltar a respiração. Eu protesto contra esses impostos! Imposto por protestar contra os impostos. A fatia indispensável e estratégica. Aquela que a gente nem sempre gosta, mas é vital. Os impostos arrecadados de todas as outras fatias da indústria, do comércio, dos serviços e de nós, cidadãos, financiam a máquina pública. E através deles que temos infraestruturas, estradas, portos, segurança, saúde, educação e os serviços básicos que permitem a cidade funcionar. É importante notar que a Zona Franca, muitos impostos federais são incentivados, mas os impostos estaduais e municipais, como ICMC, ISS e IPTU, são cruciais para o orçamento local. Entender essa fatia é fundamental para compreender como o dinheiro público é gerado, em teoria, investido para o bem-estar social, e como os políticos fiscais moldam o ambiente de negócios e distribuição de renda. Mas a economia não é só a geração de riqueza, é também como a riqueza se distribui entre as pessoas. E para isso, vamos desvendar a segunda peça do nosso quebra-cabeça, a segunda peça do nosso tabuleiro, a pirâmide social e de oportunidades de Manaus. Uma estrutura que mostra como os profissionais se encaixam e quem está a cada nível de distribuição de poder e renda e, mais importante, como você pode subir furando a sua bolha social.
E para ilustrar isso, montamos uma pirâmide com 7 níveis de classes sociais. Antes que você se pergunte, sim, ela está completamente embaçada. Lembrando que ao decorrer desse vídeo, ao explicando o nível das classes, eu vou desembaçando para vocês entenderem o nível e quais são os profissionais que estão dentro daquele nível. No final, eu vou deixar aqui disponível para você abaixo, que você possa se basear melhor. Do D ao A+, explicando como funciona toda essa estrutura piramidal econômica, para que você possa enxergar uma oportunidade dentro da sua bolha econômica, dentro da sua realidade, e para que você possa, de forma mais clara, conseguir almejar o seu objetivo furando e subindo degraus dentro dessa pirâmide. É importante lembrar que o salário mínimo de referência aqui, ele está variando na faixa de R$ 1.500, para facilitar a proporção, e os valores são estimados baseados em uma pesquisa de mercado. Mas o que importa é a proporção e o tipo de valor que cada nível agrega. Começando pela classe D, a classe que recebe benefícios do Estado e que recebem menos de que um salário mínimo, entre R$ 300 a R$ 800 reais. Essas pessoas geralmente não conseguem nenhum fluxo econômico de trabalho formal ou informal. Vivem de benefícios e vivem num nível de extrema pobreza. Classe C. A base da pirâmide de trabalhadores de entrada, serviços essenciais e o setor informal de baixa renda. Pense em ajudantes gerais, empacotadores, auxiliadores de produção, vendedores ambulantes, entregadores de aplicativo, representando a força do trabalho fundamental, mas com menor poder de barganha e alta rotatividade. Lembrando que o público C representa mais de 54% de toda a população brasileira, sem contar que mais de 77,6% da população geral encontra-se endividada. Subindo um degrau na pirâmide, chegamos ao nível B. É importante lembrar que o nível B é dividido em 2 bases. Assim como todos os outros níveis, existem essas divisões. Porém, aqui, para simplificar a exemplificação, colocamos só esses níveis, do D ao A+. Seguindo para o nível B, chegamos aqui a uma variação de renda de 10 a 15 mil reais, que hoje em dia encontram-se profissões como um soldado da Polícia Militar mais antigo, cabos, sargentos da Polícia Militar, advogados no início de carreira, médicos plantonistas em início de carreira, médicos veterinários em início de carreira, engenheiros, microempreendedores e muito mais. Indo para o B2, nesse nível precisamos de profissionais com uma qualificação técnica um pouco maior, ou com tempo de carreira mais estendido, um bom know-how. Basicamente seria a classe B2, classe que você pode atingir um teto de até 35 mil reais. Nesse nível podemos encontrar dentistas especializados, médicos especializados, médicos veterinários. Também encontramos gerentes, líderes do distrito, oficiais da Polícia Militar, major, tenente, por aí vai. Seguindo um nível acima, finalmente atingimos a classe de B1. A classe B1 destaca-se por ser o início da entrada da bolha econômica da classe mais alta da sociedade hoje quem se encontra em Manaus. Lembrando, essa pirâmide econômica social, ela está resumidamente baseada nesses níveis. Se formos aprofundar a análise econômica, iríamos ter outros níveis. Vocês podem perceber que de R$ 3.500 a gente já pula para o nível B de 10 a 15 mil reais. Porque o nosso objetivo aqui é tentar direcionar para você uma bolha econômica de prosperidade, de sucesso. Então, eu não vou começar te apresentando logo como você pode ficar milionário e comprar sua Ferrari. Nem contar histórias tristes de má distribuição de renda social. Mas sim os níveis de bolha econômica sociais que já vão te posicionar de uma forma muito qualificada na sociedade. É importante lembrar que 90% da população brasileira vive com um salário abaixo de R$ 3.500. Ou seja, que nessa pirâmide econômica social já temos um nível de prosperidade muito além da média, se você for se basear nesses dados em relação à maioria. A classe A. Nesse nível podemos encontrar oficiais superiores, delegados, médicos especializados com carreira. Podemos também encontrar auditores fiscais e etc. É necessário uma qualificação maior em critérios técnicos e critérios de know-how para que você possa alcançar esse determinado nível. Mas calma, pensa que acabou? Não é porque a classe A consegue um belo salário de 50 a 60 mil que chegamos no topo da pirâmide. Ainda temos 2 níveis acima. Seguimos agora para o nível A1, onde encontram-se multiempresários, investidores, juízes de carreira, desembargadores
e um grupo seleto de pessoas e habilidades que a sociedade conduz. Para que você possa furar a bolha e alcançar esse nível, você tem duas escolhas na sua vida. Ou você se dedica 100% aos estudos voltados principalmente para a área jurídica, ou você cria um mecanismo econômico muito grande, com fluxo de produtos muito elevados a nível de indústria, trabalha isso de uma forma intensa de 20 a 15 anos para que você possa conseguir chegar nesse patamar. Subindo mais um degrau, chegamos finalmente nos magnatas da indústria da Zona Franca de Manaus. Esse é o nível aonde você pode ter salário de até 150 mil para cima. Você não tem um teto limite de quanto faturar. Uma honra ter você aqui na nossa bancada. Obrigado a você pela oportunidade de fazer parte desse grupo seleto de empresas, empresários, as quais você tem entrevistado aqui nesse programa aqui. Um espaço destinado aos empresários e ao empreendedor, justamente para mostrar o trabalho que vocês desenvolvem. As pessoas acham que ser empresário é algo fácil e não é, né? Aqui, geralmente, as pessoas que encontram-se nesse patamar são os governantes da nossa terra, que têm acesso a grandes fluxos econômicos, ou grandes empresários, investidores, realmente empreendedores, que têm um fluxo econômico altíssimo, com uma esteira de produtos amplamente diversificada, por conta do fluxo de vendas de recorrência, de uma gama, de uma esteira extensa de produtos. Eles conseguem, consequentemente, grandes margens de lucro para poderem se beneficiarem com um salário excelente quanto a esse. Podemos até se dizer que aqui encontra-se 0,1% da sociedade. Mas não vai pensando que é só ganhar 150 mil e tá tudo bem, não. Geralmente, os cargos que englobam o topo da pirâmide econômica são os cargos de maior responsabilidade social. Exatamente. Se você não gosta de lidar com pressões, se você não tem resiliência, se você não tem a capacidade de inteligência lógica matemática, às vezes é melhor você nem almejar esse objetivo. Hoje se tornou algo generalizado, todo mundo desejar ficar multimilionário. Mas a pergunta que eu faço para você é: você realmente está preparado para ser um multimilionário? Quando eu pergunto isso, eu digo em relação às suas experiências. Você realmente quer essa responsabilidade para a sua vida? Quando você for um multimilionário e alcançar esse patamar, você irá ter experiências de responsabilidades altíssimas. E aí eu faço uma pergunta para você: o que você costuma de fato a dizer não hoje, dentro da sua realidade, do seu ecossistema, para você mesmo? O que é que você costuma ser responsável? Quanto rígido você é com você mesmo? Quanto metódico você é sobre as suas metas? Se a resposta for não sou bom em nada disso, então significa que talvez ser milionário não seja para você. Agora, se você quer vencer e ter uma boa qualidade de vida sem precisar de tanta responsabilidade, fica tranquilo. A pirâmide existem outros níveis para que você possa se encaixar. Não precisa você focar especificamente nisso. Você pode ter uma estabilidade econômica, uma estabilidade financeira muito boa. E lembrando, 90% da população brasileira vive com uma renda abaixo de R$ 3.500. Essa é a realidade financeira da população. Para que você possa vencer e subir na pirâmide econômica da vida, não é algo tão distante assim para você. Basta você mirar em qual bolha você quer furar, identificar as habilidades necessárias, as ferramentas que você poderá utilizar, as conexões que você necessitará fazer e intensificar o seu fluxo energético naquela direção. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e acompanhe a nossa jornada, pois isso foi só um vídeo de introdução. O objetivo aqui é literalmente irmos atrás de grandes profissionais para termos uma conversa mais direta, onde eu irei extrair o máximo de informações técnicas e irei extrair o máximo de habilidades que foram necessárias para esses profissionais conseguirem furarem a bolha social e chegarem nesse determinado lugar. Não esquece de apertar o sininho e ficar ligado nos próximos vídeos que estão saindo. Estou começando aqui pela Zona Franca de Manaus, mas irei fazer um tour por todo o fluxo econômico do Brasil, as grandes capitais, cidades, tendências e muito mais. Tamo junto, muito obrigado por acompanharem esse vídeo. Não esquece de apertar o joinha e compartilhar. BitV, o mecanismo de negócios por trás de qualquer bastidores econômicos.